Vamos a mais uma assertiva, então. Analise a seguinte assertiva. Cargos públicos são acessíveis somente a brasileiros na forma da lei. Essa assertiva ela está certa ou errada? Vamos lá. Cargos públicos são reservados somente a brasileiros na forma da lei. Essa assertiva ela está incorreta, pois os cargos e empregos públicos, inclusive funções públicas, também são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como também aos estrangeiros na forma da lei. Por isso essa assertiva ela está incorreta. Mas, só para questionar. Vamos então agora ao capítulo 7º da Constituição, que fala da administração pública. Na seção 1 é disposições gerais. O artigo 37 fala o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Ou seja, esse artigo retoma a matéria do artigo 5º, inciso 73. A administração pública compreende todos os órgãos públicos do país, órgãos públicos federais, os estaduais, os municipais, e também executivo, legislativo e judiciário dentro desses órgãos. Em âmbito de município, claro, só o executivo e legislativo, né? A administração pública conta também com o auxílio indireto das entidades. As entidades, ou seja, elas possuem autonomia administrativa e caráter específico. Lembrando, que a administração pública direta representa o conjunto de órgãos ou repartições que integram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Um exemplo de órgão público é a Receita Federal, que faz parte da administração pública e é indispensável a seu funcionamento. É um órgão indispensável, por isso é um órgão público. A administração indireta representa entidades, ou seja, empresas públicas, por exemplo, os Correios, as fundações também faz parte da administração indireta, por exemplo, a FUNAI. As autarquias fazem parte da administração indireta, por exemplo, o INSS. Tem as sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, e os consórcios públicos, que são as parcerias públicas. Resumindo, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mistas, autarquias, consórcios públicos não são órgãos públicos. E a essas entidades delega-se o quê? Aquilo que não é essencial, que não é vital ao Estado, ou seja, aquilo que pode ser substituído, extinto e até privatizado, inclusive. Isso é administração indireta. Dá para fazer um resuminho. Então, resumindo, órgãos públicos são como nosso corpo, ou seja, vitais à sobrevivência. Já as entidades são como nossas roupas, desempenhando funções específicas e temporárias. Embora haja outros princípios, como por exemplo da licitação, o artigo 37 explicita os seguintes princípios, que a legalidade, ou seja, inerente ao Estado de Direito, atos expressamente legais, ou seja, só faz aquilo que está dentro da lei. A impessoalidade, ou seja, o ato tem que ser isonômico e igualitário, com finalidade de interesse público, ou seja, nada de atender melhor um do que o outro porque é rico, porque é pobre, porque é homem, porque é mulher, porque é preto, porque é branco, ou seja, a lei manda o funcionário público atender todos de forma impessoal. A moralidade, ou seja, tem que ser uma forma ética, honesta e proba. A publicidade, o ato de transparente, ou seja, informativo, de fácil acesso, sem promoção pessoal, ou seja, as informações relativas ao Estado, às entidades, elas têm que ser impessoais, de caráter informativo e sem promoção pessoal. Tem que ser eficiente, ou seja, o ato tem que ser legal, eficaz, com resultados maximizados, e tempo reduzido e recursos reduzidos também. Então esse seria o resumo do artigo 37, caput, mais, só para questionar. E o artigo 37, aqui no inciso 1º, nos fala o seguinte: que os cargos e empregos e funções públicas, eles são acessíveis a quem? A brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como também aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros e também a estrangeiros, desde que na forma da lei preenchendo os requisitos. Brasileiros seriam os natos e os naturalizados. E português também seria o português equiparado, ou seja, o Portugal como equipara também as leis brasileiras para eles lá, é o que equipara para nós aqui. Ou seja, a gente também pode desempenhar a função pública lá em Portugal, o mesmo tipo que os portugueses podem desempenhar aqui no Brasil. Mas, só para questionar. Já o inciso 2º aqui do artigo 7º fala o seguinte:
Que a investidura em cargo ou emprego público vai depender do quê? De aprovação prévia onde? Em concurso público. E que esse concurso pode ser de prova ou de provas e títulos. Isso vai ser de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ou seja, nas formas da lei, ressalvado que as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, a aprovação, o direito adquirido com a aprovação está relacionado com o número de vagas prevista no edital, né? Ressalvado o caso de alterações de procedimentos de quadro funcional, tais como recondução e readequação. As provas de título são títulos relacionados ao desempenho do cargo. A questão da comissão, na cargo em comissão CC, somente para cargo de direção, chefia e assessoramento, vedando-se a cargos operacionais ou de carreira, ou seja, o CC não pode desempenhar um cargo operacional, tem que ser só direção, chefia e assessoramento. Mas, só para questionar. E no artigo 37, inciso 3º, fala o seguinte, que o prazo de validade de um concurso público será de até 2 anos. Pode ser menos, mas pode ser até 2 anos, e pode ser prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, o prazo de validade conta-se a partir da homologação, e não da publicação do edital de abertura, e sim da homologação do resultado do concurso, e pode ser de até 2 anos, observando-se que menos pode, mais não. E pode ser prorrogável também por igual período, ou seja, por até mais 2 anos. Mas, só para questionar. Já o inciso 4º da Constituição vem nos dizer o seguinte, que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele que foi aprovado em concurso público de prova ou de provas e títulos, ele será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ou seja, nos termos deste inciso e do anterior, a respeito da nomeação ainda existem 2 correntes, uma defasada e uma atual, e uma terceira sobre o cadastro reserva. Na primeira fala o seguinte, que o direito subjetivo, ou seja, a classificação nas vagas previstas, não garante nomeação. Isso é uma interpretação já defasada, né? Porque, segundo a segunda interpretação, o direito é objetivo, ou seja, a classificação no número de vagas garante a nomeação, que é uma corrente mais atual. E tem a questão também do cadastro reserva, que seria apenas uma expectativa de direito. Porém, é bom atentar para o seguinte, que essa expectativa de direito ela pode se converter em direito adquirido, inclusive em direito líquido e certo, se durante o período do cadastro reserva for contratada empresa terceirizada para trabalhar na mesma função do cargo de quem prestou concurso em cadastro reserva e está aguardando. Aí, no caso, se é uma terceirizada que é contratada após o concurso para desempenhar a mesma função daquele concursado que está em cadastro reserva esperando, esse concursado tem sua expectativa de direito transformada em direito líquido e certo. Mas, só para questionar. Já o inciso 5º aqui do artigo 37 da Constituição fala o seguinte, que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos e cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos cargos e condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, todo esse inciso 5º do 37 é para dizer o seguinte, que função de confiança, independente por quem é exercido, e cargo em comissão é somente para direção, chefia e assessoramento. Ou seja, só reforçando a função de confiança, como já comentado, apenas para cargo de direção, chefia e assessoramento. Mas, só para questionar. Já o inciso 6º aqui do artigo 37 da Constituição fala o seguinte, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação. É bom reparar que é o servidor público civil que pode ter associação, já o militar não está previsto para o militar. Ou seja, o sindicato ele representa a categoria, que a gente já comentou sobre isso, e o sindicato representa por via judicial e administrativa, e também age como substituto processual. Mas, só para questionar. 7 da Constituição fala o seguinte, que o direito de greve ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, ou seja, o direito de greve do servidor público, embora não haja assim uma lei específica, o direito de greve ele é assegurado ao servidor público, ou seja, ele é equiparado ao direito de greve da iniciativa privada. Mas, só para questionar. Já o inciso 8º do artigo 37 da Constituição fala o seguinte, que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos
para os portadores de deficiente, para as pessoas portadoras de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Ou seja, a Constituição Federal, em sintonia com o princípio da igualdade, garante à pessoa portadora de deficiência o direito de acesso a empregos públicos, a cargos também. A igualdade material é tratar os desiguais à medida de suas desigualdades, equiparando-os. Ou seja, por isso tem aquela série de observações nos editais sobre a questão das pessoas portadoras de deficiência, que é tratar os desiguais de forma desigual, equiparando, ou seja, os critérios de admissão e os percentuais previstos. Mas, só para questionar. E o inciso 9, então, do artigo 37, vem trazer para nós a seguinte informação, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender o que? As necessidades temporárias de excepcional interesse público. Ou seja, tempo determinado, na relação trabalhista vai ser regido pela CLT, ou seja, o Regime Geral de Previdência Social. Exemplo, né, quando falta professor e não há tempo hábil, aí se contrata professores ou faz um processo seletivo. Isso sempre é por tempo determinado até conseguir fazer um concurso. Mas só para questionar. Já o inciso 10º aqui do artigo 5º da Constituição fala o seguinte. Do artigo 5º não, inciso 10º do artigo 37 da Constituição fala o seguinte. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Ou seja, remuneração dos servidores públicos e subsídios dos membros de poder de ministros, de detentores de mandato eletivo e de secretários estaduais e municipais será fixada e alterada por lei específica. Já os subsídios serão fixados em parcela única, vedado qualquer espécie de remuneração adicional. Ou seja, para quem é servidor e recebe por subsídio, ou seja, ministro, detentor de mandato eletivo, secretários estaduais e municipais, será sempre fixado então e alterado por lei específica. E os subsídios são o que? São fixados em parcela única, vedado qualquer espécie remuneratória adicional. Mas, só para questionar. É bom até fazer um adicional sobre esse inciso 10º do artigo 37, que fala da remuneração dos servidores públicos. Se ele servidor público tem remuneração, ele tem anuênio, ele tem quinquênio, e quando fala em subsídio, o subsídio é só aquilo ali, subsídio não tem hora extra, não tem nada, que é os cargos de confiança, é só um pagamento subsidiado e pronto. Então essa é a diferença entre um e outro. Em ambos os casos são fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Falando novamente, né, mas só para questionar. Já o inciso 11 do artigo 37, ele é bem extenso e se explica por si só. O que ele fala? Fala de duas coisas, de remuneração e de subsídio. Lembrando que remuneração é coisa de servidor efetivo e subsídio é coisa de cargo de confiança. O que está falando? Remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores também de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão o quê? Exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando seu limite nos municípios. O limite é o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal é o limite do subsídio do governador, e isso no âmbito do Poder Executivo, né? Que o subsídio dos deputados estaduais e distritais é o limite no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça é limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável também esse limite aos membros do Ministério Público e aos procuradores e aos defensores públicos. Só um comentário pequeno, então, que os tetos são de acordo com as esferas, ou seja, há redutores de teto, e para isso, nesse cálculo, somam-se até os adicionais.
E quando há um aumento, claro, sempre vai haver um aumento em cadeia, né? Isso é visto. Mas, só para questionar. E sobre vencimentos, ainda o inciso 12 do artigo 37 traz a travinha aqui, dizendo que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Vencimento, lembrando que é igual ao salário base. Geralmente o Poder Executivo serve como teto e parâmetro em cada esfera governamental. Geralmente é assim que funciona, então, mas só para questionar. Já o inciso 3 aqui do artigo 37 fala de vinculação e equiparação. Ele fala o seguinte: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ou seja, a vinculação veda a lei que vincule índices automáticos de reajuste. Já a equiparação veda equiparar cargos de atribuições diferentes. Mas, só para questionar. Já o inciso 14 aqui do artigo 37 vem dizer o seguinte: que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Ou seja, adicionais incidem sobre o vencimento básico e não sobre os adicionais anteriores, né? Mas, só para questionar. Lembrando, né, que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. O que seria subsídio? Subsídio é aquilo que não pode ter adicional, e vencimentos têm adicionais. Mesmo assim, eles são irredutíveis. Ressalvando os dispostos no inciso 11 e 14 desse artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, e 150, 2º, 153, 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. O que quer dizer isso? Que salvo adicionais dos vencimentos, quando ultrapassar o teto, ou seja, eles são irredutíveis, salvo quando os adicionais fizer ultrapassar o teto, aí tem que reduzir, e também salvo novas contribuições impostas às situações ou aos de situações equivalentes. Ou seja, só vai reduzir por contribuição ou então se ultrapassar o teto. Mas, só para questionar. Já o inciso 16 aqui do artigo 37 da Constituição fala de vedações, ou seja, que é vedado que a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário e mesmo assim observando de qualquer caso disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, a regra é a proibição de acumulação remunerada. Porém, tem exceção quando a compatibilidade de horário, mas sem ultrapassar o teto, né? Mas, só para questionar. Ainda sobre as vedações de acumulação de cargos, vem umas alíneas agora com algumas exceções. Você já pode acumular de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor e outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Mas, só para questionar. Já o inciso 17 aqui do artigo 37 da Constituição fala o seguinte, que a proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, tem uma amplitude essa norma, né? Tem uma amplitude que abrange tudo que é público, inclusive as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Mas, só para questionar. Já o inciso 18 aqui do artigo 37 fala o seguinte, que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Ou seja, esse inciso objetivo que é destacar o essencial importância da fazenda e de seus agentes no funcionamento do Estado, porque a fazenda faz a arrecadação, que é o sangue que faz o Estado circular. Mas, só para questionar. Já o inciso 19 aqui do artigo 37 vem falar o seguinte, que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e também por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo lei posterior, ou seja, uma lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação.
ou seja, essa área de atuação que das autarquias, que foi autorizada, né, a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. Então, a lei complementar vai definir a área de atuação de quem? Da empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. É isso aí. Lembrando que a lei específica, então, cria autarquia, autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E lei complementar define a área de atuação. Mas, só para questionar. Já o inciso 20 do artigo 37 fala o seguinte, que depende de autorização legislativa, ou seja, autorização do Poder Legislativo em cada caso, que a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ou seja, o Legislativo autoriza o quê? A criação de subsidiárias e também autoriza a participação de subsidiárias em empresas privadas, ou seja, comprar ou vender ações para empresas privadas. Mas, só para questionar. Já o inciso 21 aqui do artigo 37 da Constituição fala do tema licitação, ou seja, um tema bem famoso, bem utilizado pela administração pública na compra e venda de bens. Fala o seguinte, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, desde que mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, ressalvadas igual exceções, como caso de dispensa devido a valores baixos ou outros fatores, né? E de inexigibilidade, que deverá haver inviabilidade de competição é inexigível a licitação. Mediante quer dizer que obrigatoriedade é licitar, ou seja, a regra geral é a licitação. O pagamento é somente se as condições da proposta forem efetivamente cumpridas. Exigência é igual a qualificações técnicas e econômicas somente. Ou seja, só esse tipo de exigência que pode ter qualificação técnica e econômica. Lembrando aqui, né, só para repetir, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações quer dizer vendas, serão contratados mediante processo de licitação, que é um processo lícito, se publica um edital, avisa que o poder público está fazendo uma obra, contratando pessoas, ou para serviço, ou para compra, ou para alienações. Licitação pública assegura igualdade de condições, ou seja, todos os competidores têm igualdades iguais, desde que as cláusulas estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Por exemplo, se na hora de licitar ele está com as certidões negativas de débito com a União, por exemplo, aí na hora de fazer o pagamento após a conclusão do serviço, ele tem que estar ainda com as mesmas condições efetivas da proposta. E a qualificação técnica somente e econômica, claro, indispensável para a garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, a empresa tem que mostrar que tem condições de estar aquele serviço ao qual ela ganhou a licitação. Mas, só para questionar. Já o inciso 22 aqui do artigo 37 da Constituição fala que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Ou seja, sempre a questão tributária sempre tem prioridade. Aqui de novo, falando que a administração tributária da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios sempre terão recursos prioritários para suas atividades e atuarão de forma integrada, sempre com compartilhamento de cadastros e informações fiscais. Ou seja, que fala sempre da prioridade da parte tributária do Estado, do órgão tributário. Mas, só para questionar. Já o artigo 37 da Constituição, aqui tem o parágrafo 1º, que é só para dar uma lembradinha, que já foi até comentado mesmo na Constituição, que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção,
pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Ou seja, a publicidade sem promoção pessoal. Ou seja, a publicidade tem que ter caráter informativo, de orientação social, não podendo caracterizar promoção pessoal. Mas, só para questionar. O parágrafo 2º aqui do artigo 37 fala o seguinte, que a não observância do disposto no inciso 2º e 3º do 37 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Ou seja, a autoridade responsável por promover o quê? O concurso público e por contratar cargo comissionado poderá ser punido na forma da lei se não observar esses incisos a respeito das regras para concurso público e para cargo comissionado. Mas, já o parágrafo 3º aqui do 37 fala o seguinte, que a lei disciplinará a forma de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especificamente. Depois vem os incisos ali para disciplinar de forma mais específica, então, essa participação do usuário na administração pública, ou seja, esse inciso vai tratar da lei que regulamenta a participação do usuário nos serviços públicos. Mas, só para questionar. A respeito, então, do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição sobre as formas de participação do usuário na administração pública, o inciso 1º fala que o usuário pode reclamar, e as reclamações relativas à prestação de serviço, serviços públicos em geral são assegurados ao usuário também a manutenção do serviço de atendimento e avaliação periódica interna e externa da qualidade do serviço, ou seja, o usuário tem acesso a reclamações, e a prestação de serviço ao público em geral tem que ser assegurada a manutenção desse serviço de atendimento ao usuário e uma avaliação periódica externa e interna da qualidade do serviço. Mas, só para questionar. Ainda sobre a participação do usuário na administração pública, o inciso 2º do parágrafo 3º fala o seguinte, que o acesso dos usuários o usuário pode participar na forma do acesso do usuário a registros administrativos, informações sobre os atos de governo, observados o disposto no artigo 5º, inciso 10º e inciso 33. O que quer dizer isso? Que o usuário pode ter acesso com ressalvas de privacidade do usuário e de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Mas, só para questionar. Ainda aqui no inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição fala o seguinte, que ao usuário cabe a disciplina da representação contra o exercício negligente, ou seja, o usuário pode representar contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública, ou seja, a forma de reclamação por parte do usuário relativa aos excessos ou negligências. Mas, só para questionar. Já no parágrafo 4º aqui do artigo 37 fala o seguinte, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, é um inciso bem forte assim, sobre os atos dos corruptos, atos desleais e desonestos e de enriquecimento ilícito. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 5º aqui do artigo 37 fala o seguinte, que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, bem simples, os atos ilícitos prescrevem, mas o dever de ressarcimento não. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 6º aqui do artigo 37 fala o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado também, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes da qualidade causarem a terceiros, assegurado de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva do funcionário causar algum prejuízo a terceiro, quem paga o prejuízo é a empresa do funcionário. Depois, essa empresa pode ter um ato de regresso contra o funcionário em caso de dolo ou culpa. Ou seja, responsabilidade objetiva e subjetiva, com regresso quando a culpa ou dolo do agente. Tem também a responsabilidade concorrente entre o particular, que é um atenuante de culpa, e tem a excludente de culpa do Estado, que é em caso de greve, catástrofe ou
É, o catástrofe climática, no caso. Mas, hein, só para questionar. Já o parágrafo 7º aqui do artigo 37 fala o seguinte, que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições aos ocupantes de cargo ou emprego da administração direta que possibilite o acesso a informações privilegiadas, ou seja, a questão dos requisitos e restrições que o cargo público tem para ter acesso a informações privilegiadas, que é o código de conduta, o código de ética, evitando o uso indevido dessas informações. Mas, hein, só para questionar. Já o parágrafo 8º aqui do artigo 37 fala o seguinte, fala da autonomia gerencial e orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para que o órgão ou entidade, cabendo à lei, dispor sobre. Ou seja, sobre de ampliação de autonomia das entidades, objetivando, claro, o desempenho, tem que ter meta de desempenho. Quando fala em órgão, isso é um erro formal, visto que ele faz parte do poder público. Então a leitura correta seria autonomia gerencial, orçamentária e financeira das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre administradores e o poder público, que tenha como objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade cabendo a lei dispor sobre. Ou seja, ampliação mediante meta de desempenho. Mas, hein, só para questionar. Ainda sobre o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, onde fala da autonomia das entidades, que pode ser ampliada mediante contrato de seus administradores e o poder público, tendo meta de desempenhos. Tem inciso, que é o inciso 1º, que fala sobre o prazo e duração do contrato, o segundo, controle e critérios de avaliação de desempenhos, direitos e obrigações e responsabilidades, e o terceiro fala da remuneração pessoal. Ou seja, tem que haver um prazo legal, tem que estar definido em lei e tem que ser conforme o atingimento das metas. Mas, hein, só para questionar. Já o parágrafo 9º aqui do artigo 37 fala o seguinte, que o disposto no inciso 11 fica-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem a União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios para o quê? Para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Ou seja, as entidades que recebem recursos públicos para pagamento de despesas e de custeio em geral obedecem ao teto remuneratório e de pessoal. Mas, hein, só para... É bom dar mais um recadinho aqui sobre esse inciso 9º, que bancos, por exemplo, chamados bancos públicos, não precisam obedecer ao teto remuneratório. Não precisam por quê? Porque eles não recebem valores do governo, não recebem pagamentos ou recurso para pagamento de despesa ou custeio. Ao contrário, os bancos eles são autônomos e eles, ao contrário de receber, eles pagam participação nos lucros para o governo. Por isso, eles não precisam obedecer o teto remuneratório de pessoal, ou seja, os diretores de banco podem receber mais, porque o banco ele é autônomo, ele é autofinanciável, e ao invés de receber recurso do governo, ele sim paga dividendos para o governo, só para questionar. Já o parágrafo 10º aqui do artigo 37 da Constituição fala o seguinte, que é vedada a percepção simultânea de proventos e de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 e do artigo 42 e 142, remuneração de cargo ou emprego ou função pública, ressalvados cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, e os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, veda-se a aposentados militares e das Forças Armadas a remuneração adicional por função pública, ressalvada cargos acumuláveis, cargos eletivos e cargos em comissão. Mas, hein, só para questionar. Já o parágrafo 11 aqui do artigo 37 avisa o seguinte, que não serão computados, para efeito de limites remuneratórios, de que trata o inciso 11 do caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatórios previstas em lei, ou seja, para fins de limites remuneratórios, as parcelas de caráter indenizatório computadas. Ou seja, não contam para efeito de teto parcelas indenizatórias sejam de caráter compensatório a perdas presentes ou futuras, sejam referentes à despesa em função de atividades desempenhadas, tais como os diárias e auxílio transporte. Mas, hein, só para questionar.
E vamos então ao último parágrafo do artigo 37, que é o parágrafo 12, que fala o seguinte: para fins dos dispositivos do inciso 11 do caput desse artigo, fica facultado aos Estados, ao Distrito Federal, fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não se aplica ao disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. Ou seja, trata-se do teto único, exceto para deputados e vereadores, que são parâmetros legislativos. Mas, só para questionar. Olá, o inciso 38 aqui da Constituição vai falar o seguinte: ao servidor público na administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se a seguinte... Aí depois vem os incisos abaixo, ou seja, o tema desse 38 é sobre o servidor público, quando desempenha mandato eletivo, como que ele deve se comportar, quais são as regras para o servidor público no desempenho de mandato eletivo. Mas, só para questionar. Ainda sobre o mandato servidor público, no inciso 1º do artigo 38 fala o seguinte: que tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo ou emprego ou função, ou seja, se afasta durante o cumprimento do mandato, desde que ele seja funcionário federal, estadual ou distrital. Municipal não fala nada. Ou seja, simplesmente afasta de suas funções durante o mandato. Mas, só para questionar. Ainda segundo o inciso 2º do artigo 38, que fala sobre o mandato servidor público, fala o seguinte: que investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo ou emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ou seja, se o servidor público se candidata a prefeito e vence a eleição, ele pode se tornar prefeito continuando ainda recebendo os valores como servidor público ou como prefeito. Ou seja, é facultado ao prefeito optar por remuneração se ele for servidor público, seja remuneração de prefeito ou remuneração do cargo público ao qual ele exercia antes. Mas, só para questionar. Já no inciso 3º do artigo 38, lembrando que o artigo 38 ele trata do que? Ele trata do servidor público quando exerce mandato eletivo. Então, o inciso 3º fala aqui para nós o seguinte, que investido no mandato de vereador, ou seja, o funcionário público, ele está no mandato de vereador. Se houver compatibilidade de horário, ele perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Ou seja, se ele como vereador não atrapalhar o outro cargo como servidor público, ele pode receber os dois benefícios, seja, os dois valores, os dois salários. Então, resumindo, havendo compatibilidade do vereador, acumula-se os vencimentos, não havendo, opta-se. Mas, só para questionar. Ainda sobre o cargo exercido por servidor público, ou seja, o cargo eletivo exercido por servidor público, o inciso 4º do artigo 38 fala o seguinte: que em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos, ou seja, o tempo de serviço como servidor enquanto desempenha o mandato eletivo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Ou seja, afastado para cumprir cargo eletivo é como se em exercício estivesse, exceto para a promoção por merecimento. Mas, só para questionar. O inciso 5º do artigo 38, que tem como tema o mandato eletivo exercido por servidor público, fala o seguinte: que para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ou seja, o cargo eletivo ocupado por ativo de regime próprio de previdência, o cargo eletivo ainda continua contribuindo para o mesmo regime sobre os percentuais como se em exercício do cargo público estivesse. Mas, só para questionar. Já nessa seção 2ª aqui da Constituição dos Servidores Públicos, no artigo 39, fala o quê? Fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único,
Ou seja, cada um, no âmbito de sua competência, vai instituir um regime jurídico único, mas é único para cada, ou seja, um único para a União, outro único para o Estado, outro único para o Distrito Federal e outro único para o município. Não é o único para os três, é cada um faz o seu regime único. E também cada um fará seu plano de carreira para os servidores da administração pública, direta, autarquias ou de fundações. Ou seja, esse artigo 39 da Constituição, ele fala sobre a competência de instituir regimes jurídicos dos servidores. Agora a gente está vendo muito isso com a reforma da Previdência, né? Então a reforma da Previdência atinge a União, aí o pessoal dos estados querem entrar junto nessa reforma e alguns municípios também, só que eles não conseguem colocar tudo no mesmo bolo, por quê? Porque o regime não é único dos três, e sim cada um tem seu regime, só se houver uma aprovação pela Câmara dos Deputados, tem que ter uma aprovação por todas as câmaras para poder ser único para todos, entende? Então por isso que o regime jurídico ele é único, mas é único para a União, tem outro para o Estado, tem outro para o Distrito Federal, tem outros municípios, assim como também o plano de carreiras. Então, ou seja, esse artigo 39 ele vai falar sobre o quê? Sobre a competência de instituir regimes jurídicos dos servidores, ou seja, cada ente tem a sua competência, mas só para questionar. Já o artigo 39 da Constituição vem dizer o seguinte aqui para nós, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de política, conselho de administração e de remuneração de pessoal, integrado por quem? Esses conselhos serão integrados por servidores designados pelos respectivos poderes. Depois tem parágrafos e incisos que vão explicar um pouco melhor esse artigo 39, mas só para questionar. Ainda sobre o conselho composto por servidores públicos designados, no parágrafo 1º do artigo 39 fala o seguinte, que um dos objetivos seria a fixação de padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório e observará, ou seja, os requisitos para remuneração. Depois mais abaixo vem alguns incisos para explicar melhor esses requisitos aí, mas só para questionar. Lembrando então que o artigo 39 da Constituição fala da criação de conselhos de política, de administração e de remuneração, que esses conselhos têm que ser integrados por servidores públicos designados, e o parágrafo 1º do 39 fala a questão que uma das atribuições desse conselho é a fixação de padrões de vencimentos e demais componentes do sistema remuneratório, que observará o seguinte, ou seja, qual é os critérios para criar os padrões de vencimento e dos demais sistemas do remuneratório. O primeiro critério será a natureza do grau de responsabilidade, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos e o componente de cada carreira, ou seja, o tipo de cargo, o critério remuneratório. Outro critério remuneratório observado por esse conselho composto por servidores designados é o seguinte, os requisitos para investidura, ou seja, qual a exigência daquele cargo, isso também vai determinar, que será analisado pelos servidores designados para determinar o padrão remuneratório. Outra coisa também, o padrão de vencimento vai levar em consideração o seguinte, as peculiaridades do cargo, ou seja, as particularidades de cada cargo. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 2º aqui do artigo 39 da Constituição, ele fala o seguinte, que a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para quê? Para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultado para isso, ou seja, desde que, condicionado a isso, que haja celebração de convênios ou contrato entre os entes federados. Ou seja, para haver esse critério de participação nos cursos como requisito para a promoção na carreira, é facultada a celebração de convênio e contrato entre os entes federados. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 3º aqui do artigo 39 da Constituição, ele fala algumas equiparações. Ele diz o seguinte, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4º, inciso 6º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 12º, inciso 13º, inciso 15º, inciso 16º, inciso 17º, inciso 18º, inciso 19º, inciso 22, inciso 20, inciso 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir.
Ou seja, quais as equiparações desses incisos que podem se aplicar aos servidores no 39, que são os mesmos que se aplicam no artigo 7º, ou seja, relativo ao direito dos trabalhadores, por exemplo. O que os servidores públicos ocupantes de cargo público têm em equiparação com o artigo 7º em relação ao direito dos trabalhadores? Ou seja, garantia de um salário mínimo nacional, mesmo para quem recebe remuneração variável. O que o servidor público também tem direito? 13º, remuneração noturna superior à diurna. O que o servidor ocupante de cargo público também tem direito? Salário família, trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. O servidor público também tem direito ao quê? A repouso remunerado. O que o ocupante de cargo público também tem direito? Remuneração superior para o serviço extraordinário, ou seja, a hora extra. O que o servidor público, ocupante de cargo público, também tem direito? A férias anuais remuneradas. O servidor ocupante de cargo público também tem direito ao quê? A licença gestante, licença paternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher. Outra coisa que o servidor público, o servidor ocupante de cargo público também tem direito a normas de higiene, segurança e saúde que venham a minimizar os riscos de trabalho. E também os servidores ocupantes de cargo público têm direito ao quê? A proibição de diferenciação de trabalho por motivo de sexo, cor, idade ou estado civil. Então seria esse o resumo desses incisos, mas só para questionar. Já que o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição fala o seguinte: faz uma série de equiparações, ou seja, tem uma regra que equivale para todo mundo. Está dizendo que o quê? Que os membros de poder, os detentores de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais, os secretários municipais, eles têm uma regra, eles têm a mesma regra para quê? Para remuneração. Diz assim, serão remunerados exclusivamente por subsídio. O que é o subsídio? É uma parcela única, é uma verba única, e é vedado que o acréscimo de qualquer gratificação adicional, como abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer forma o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. O que quer dizer isso aí? Que o contra-cheque do membro de poder, o contra-cheque do detentor de mandado eletivo, exemplo, vereador, o contra-cheque de ministro, o contra-cheque de secretário estadual ou municipal, ele vai ter somente um vencimento, ou seja, vai ser uma verba única, não vai ter acréscimo de insalubridade, nem de anuênio, nem gratificação por desempenho, nada. Será uma verba única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, seja de abono, prêmio ou verba de representação, nada disso. Obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. O que seria esse 37, 10 e 11? Que mesmo sendo uma verba única, ela tem que respeitar o teto da esfera pertencente, ou seja, não pode os vencimentos ser acima do vencimento do teto da categoria a qual pertence. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 5º aqui do artigo 39 fala o seguinte, que a lei, uma lei da União, ou dos estados, ou do Distrito Federal, ou dos municípios, poderá, não quer dizer que terá, que poderá haver uma lei que vai fazer o quê? Estabelecer uma relação. Que relação seria essa entre o maior e a menor remuneração dos servidores públicos? Ou seja, um critério que serviria para a maior e para a menor remuneração, ou seja, para gradativamente, obedecendo em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Ou seja, pode haver uma relação entre as remunerações, desde que respeite o quê? Respeite o teto de cada categoria. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 6º aqui do artigo 39 da Constituição fala o seguinte, que os poderes, ou seja, todos os poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, o que eles têm que fazer? Eles têm que publicar anualmente os valores dos subsídios, ou seja, aquelas pessoas que recebem por subsídios já citados acima, que é os detentores de mandado eletivo, por exemplo, cargos de confiança, e também não só dos subsídios, tem que publicar, os poderes executivo, legislativo e judiciário têm que publicar anualmente, não só o valor dos subsídios, mas também das remunerações dos cargos e empregos públicos, ou seja, tem que haver uma publicação anual desses valores. Isso respeita o quê? Isso respeita o princípio da publicidade, mas, só para questionar. Publicidade e transparência, né? Só para corrigir, mas, só para questionar. Já o parágrafo 7º aqui do artigo 39 da Constituição fala de uma lei. Uma lei que tem que ser da União, lei dos estados e lei do Distrito Federal e também lei do município.
Essa lei, o que que fará? A lei privativa para cada um disciplinará a aplicação dos recursos do orçamento proveniente da economia, ou seja, sobrou dinheiro. Aquele dinheiro que sobrou da economia corrente de cada órgão, autarquia e fundação. O que tem que fazer com esse dinheiro que sobrou? Pode ser aplicado no que conforme essa lei? Ou seja, aqui já diz a lei quase fechada, tem que ser aplicado no que? Desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, pode ser aplicado em treinamento, pode ser aplicado em desenvolvimento e modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, e pode ser aplicado, se sobrar dinheiro, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade, ou seja, é uma lei de cada ente que vai falar sobre o quê? Sobre a destinação dos recursos provenientes da economia com despesa, ou seja, quando sobrar dinheiro. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 8º e último do artigo 39 da Constituição fala o seguinte, que a remuneração dos servidores públicos organizado em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, ou seja, fixada por subsídio. E isso é uma coisa que causa uma grande controvérsia, porque o subsídio seria uma parcela única, ou seja, seria um contra-cheque mais limpo, mais fácil de fiscalizar. Em contrapartida, muitos benefícios não estariam presentes nesse tipo de remuneração por subsídio. Ou seja, seria uma remuneração única por subsídio e ficaria fácil de controlar, mas porém muitos benefícios não estariam presentes ali. Há quem argumente que, como não é cargo de confiança, não é cargo eletivo, essa prática não seria muito adequada. Há quem argumente que essa prática, assim, sendo usada parcialmente, facilitaria na investigação, ou seja, na clareza, evitaria uma série de ilegalidades e traria facilidades, porque o subsídio em si não prevê, inclusive, nem 13º, mas assim, por uma prova simples de técnico, assim, nada de analista, basta saber que no parágrafo 8º do inciso 39 da Constituição, diz que a remuneração dos servidores públicos organizada em carreira também pode ser fixada em subsídios, aplicado no que for possível essa modalidade, né? Claro que isso tudo respeitando o teto da esfera, ou seja, o teto da esfera pertence, sempre tem os tetos remuneratórios, mas, só para questionar. Já o artigo 40 da Constituição, aqui ele aborda o tema Previdência, ele fala o seguinte, artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos, ou seja, aos servidores efetivos, aí elenca uma série da abrangência, ou seja, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o quê? O regime de previdência de caráter contributivo, ou seja, tem que contribuir. Contributivo e solidário, ou seja, às vezes quem contribui está pagando o salário de quem está aposentado. Mediante contribuição de quem? Do respectivo ente, ou seja, o ente público vai contribuir, dos servidores ativos, que também vão contribuir, os inativos também contribuem, ou seja, servidores efetivos inativos também contribuem, os pensionistas também contribuem, e serão observados critérios de quê? Que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, o cálculo atuarial, para manter a capacidade de pagamento de quem está se aposentando, e o disposto nesse artigo, ou seja, tem mais incisos e parágrafos abaixo que vão trazer mais regras sobre os servidores efetivos, o regime de previdência, a forma contributiva, a contribuição, sobre o ente público que contribui também, os servidores ativos, inativos e pensionistas que contribuem, e os critérios de equilíbrio financeiro e atuarial. Mas, só para questionar. Lembrando ainda sobre o artigo 40, que os cargos têm uma relação regida por estatuto, ou seja, estatuto do servidor público estatutário. E a RPPS seria esse regime próprio de previdência, onde o inativo e o pensionista também contribuem além do ativo e além também do ente público. E o RPPS, regime próprio, que é diferente do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, onde os seletistas que contribuem para esse regime geral. Já os funcionários servidores titulares de carga efetiva é para o RPPS, regime próprio de previdência. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 1º aqui do artigo 40 fala o seguinte, que os servidores abrangidos pelo regime de previdência que trata esse artigo serão aposentados, calculados seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17, ou seja, serão aposentados de acordo com o salário base de contribuição. Mas, só para questionar.
Lembrando que o salário base de contribuição quer dizer que muitas coisas, muitos penduricalhos enquanto funcionário ativo, quando se aposenta, ele não faz parte, é somente o salário base, ou seja, os anuênios e o salário base e as promoções que vão fazer parte do salário do servidor quando se aposenta, e não todas aquelas coisas que ele recebe como ativo, às vezes, como por exemplo, auxílio de transporte, algumas outras coisas que ele precisa para desenvolver a função que depois de aposentado não é mais necessário. Mas só para questionar. Já esse inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição tem o tema invalidez permanente. Ela fala que a invalidez permanente sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se essa invalidez for decorrente do quê? De acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável na forma da lei. Então as exceções elas abrangem quase todas as possibilidades de invalidez, ou seja, invalidez permanente será aposentado o servidor público proporcionalmente aos proventos. Porém, se essa invalidez vier de exceto, né, excetua-se, se essa invalidez vier de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Ou seja, a invalidez ela vai abranger quase todas as possibilidades de invalidez, não serão proventos proporcionais, serão proventos normais mesmo. E se não for nessas exceções, serão proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então tem que prestar atenção nas exceções, mas só para questionar. Já o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição fala sobre aposentadoria compulsória. Ela diz que será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Compulsório, ou seja, mesmo prazo para homens e para mulheres. Ou seja, querendo ou não querendo, aos 70 anos, a pessoa é aposentada do serviço público com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Mas, só para questionar. E o inciso 3º aqui fala um pouco mais sobre a aposentadoria. Ele fala que a aposentadoria ela pode ser voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observado ainda as seguintes condições. Ou seja, antes de ficar feliz, veja as condições das alíneas. A linha A, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem, e 50 anos de idade e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Ou seja, aposentadoria de servidor público homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aposentadoria de servidor público mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Limitadores de idade e tempo de contribuição, ou seja, a origem da fórmula 85-95. Mulher, 30 de contribuição, mais 55 de idade, igual a 85. Homem, 35 de contribuição, mais 60 de idade, igual a 95. A linha B. A linha B diz assim: 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ou seja, quando a idade não há tempo de contribuição, os proventos são proporcionais. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 2º fala o seguinte, que os proventos de aposentadoria e pensão, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e que serviu de referência para a concessão de pensão. Ou seja, os proventos da aposentadoria e das pensões, eles não excedem a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão. Acho que está bem claro, né? Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 3º aqui fala do cálculo de contribuição, ou seja, o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201 na forma da lei. Ou seja, o cálculo de provento de aposentadoria considera a remuneração base das contribuições. Isso é bem óbvio, né? O cálculo nunca vai ser com valores maior do que o servidor contribuiu sobre aquele percentual. Ou seja, os cálculos dos proventos sempre terão como base o salário de contribuição. Mas, só para questionar.
Já esse parágrafo 4º fala que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados o que? Nos termos definidos em lei, ou seja, leis complementares ou leis posteriores, e também os casos dos servidores, ou seja, veda requisitos diferenciados de aposentadoria, excetuando-se os casos dos incisos abaixo, ou seja, excetuando casos de servidores portador de deficiência, que pode ter requisito diferenciado, aquele servidor que exerce atividade de risco, que vai ter um requisito diferenciado de aposentadoria, aquele servidor cuja atividade seja exercida em condições especiais, ou seja, em condições insalubres, às vezes que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesse caso, vai ter um requisito ou critério diferenciado para concessão de aposentadoria. Fora esses casos, é vedado a adoção de requisitos diferenciados de critérios para concessão de aposentadoria. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 5º aqui fala que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, 3º, inciso 3º, A, para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das suas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ou seja, atenção, regência de classe no ensino e médio apenas, ou seja, é a regência de classe, não é trabalho em secretaria, não é trabalho como direção. Ele é reduzido em 5 anos desde que seja em efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Presta atenção que o tempo é no ensino superior, não conta, ou seja, não é ensino superior, é fundamental e médio. Mas, só para questionar. Já o artigo 6º nos diz o seguinte, que ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo, ou seja, mais de uma aposentadoria somente em cargos que são acumuláveis. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 7º fala das premissas básicas da pensão por morte, ou seja, lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que deve ser igual ao quê? Ou seja, a pensão por morte é o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, até o teto do INSS, de que trata o artigo 201, acrescido que de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado na data do óbito, ou seja, o limite do teto do INSS mais 70% do excedente. Ou seja, limite do teto do RGPS, regime próprio de previdência, mais 70% do excedente, se aposentar na data do óbito. No inciso 2º fala o quê? O valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, no caso da pensão, será o valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, de novo o teto do INSS para o RGPS, de que trata o artigo 201, acrescido que de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Ou seja, a regra da pensão é a seguinte, é o total dos proventos, ou dos proventos, se for aposentado, da remuneração, se estiver ativo, mais 70% do excedente. De que excedente é o que? Excedente é o limite do teto do INSS. Então seria essa a regra para pensão, a regrinha básica, né? Mas, só para questionar. Já o parágrafo 8º aqui fala assim, que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter perpétuo, conforme critérios estabelecidos em lei. Ou seja, os benefícios têm que ter atualizações, né, para as pensões e aposentadorias, acompanhar a inflação, ou seja, preservar o valor real, ou seja, preservar a capacidade de compra do aposentado ou do pensionista. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 9º aqui do artigo 40 fala o seguinte, que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal, ou seja, não interessa se é federal, estadual ou municipal, esse tempo será contado para efeitos de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente será contado para efeitos de disponibilidade. Lembrando que disponibilidade é em caso de extinção do cargo ou declarada sua desnecessidade. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 10º, aqui muito importante, ele fala que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo
de contribuição fixa, ou seja, não contagem de tempo ficto. Sobre a não contagem do tempo ficto, seria esse a alma da redação desse parágrafo 10º. Ou seja, o tempo ficto é o quê? É um tempo de contribuição ficto, é todo aquele tempo considerado em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria, sem que haja por parte do servidor a prestação de serviço e a correspondente contribuição cumulativamente. Ou seja, como pode haver um tempo a mais ficto se sobre esse tempo o servidor não contribuiu? Isso pode acabar quebrando a previdência, seja pública, seja privada, RGPS ou RPPS ou privada. Então, ou seja, o parágrafo 10º, a alma dele é não contagem de tempo ficto de contribuição, ou seja, a lei veda contagem ficta porque não existe contribuição sobre contagem ficta, mas, só para questionar. Já o parágrafo 11 fala o seguinte, que aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como os de outras atividades sujeitas à contribuição, para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo, que não está em negrito, mas deveria estar, cargo eletivo também. Ou seja, pode descarregar o tempo de contribuição entre os regimes, ou seja, certidão de tempo de contribuição, ou CTC. Entretanto, essa certidão, para efeito de benefício, vai respeitar o teto da sua esfera. Não pode acumular sem respeitar os limites fixados no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 12 fala o seguinte, que além do disposto nesse artigo, ou seja, no anterior, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Ou seja, na omissão de algum estatuto do RPPS, observa-se as regras dispostas no RGPS, ou seja, no regime próprio de previdência. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 13, que ele é voltado para o servidor ocupante exclusivamente cargo em comissão, ou seja, ele não é um funcionário efetivo. Ele é um cargo em comissão exclusivo, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, como também outro cargo temporário ou emprego público. Todos eles se aplicam o regime geral de previdência social, ou seja, cargo em comissão, cargo temporário, emprego público, regime geral de previdência social. Ou seja, esses cargos contribuem para o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ou INSS. Mas, só para questionar. Já esse parágrafo 14 fala que a União, Estados, Distrito Federal e municípios, desde que instituam um regime de previdência complementar, ou seja, desde que acham um regime de previdência complementar, uma forma de complementar a previdência, desde que eles instituem, então, esse regime de previdência complementar para seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, fazendo esse regime complementar, eles poderão fixar o quê? Para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, ou seja, pelo seu regime próprio, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Ou seja, mediante previdência complementar, é possível fixar o teto do RGPS como limite máximo de aposentadoria e pensões. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 15 aqui traz umas normas para quem adotar o regime de previdência complementar. Ele fala o seguinte, que o regime de previdência complementar de que tratou o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. E essa lei será observado que o disposto no artigo 202 e seus parágrafos no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Ou seja, RGPS e RPPS, ou seja, regime próprio de previdência e regime geral de previdência social, é regime de benefício definido. Quando se fala de previdência complementar, o regime é de contribuição definida. Mas, só para questionar. Nesse parágrafo 15 vale até a pena repetir de novo.
Regime próprio de previdência social, RPPS, regime geral de previdência social, RGPS, é igual ao regime de benefício definido. Quando se trata de previdência complementar, é igual ao regime de contribuição definida. Complementar, contribuição definida. Mais, hein? Só para questionar. Já o parágrafo 16 vem dizer o seguinte: que somente mediante sua prévia e expressa opção, ou disposto no parágrafo 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato da instituição do correspondente regime de previdência complementar. Resumindo, a previdência complementar ela é opcional, tem que haver uma prévia e expressa opção do servidor que ingressar no serviço público até a data da publicação do ato da instituição do correspondente regime de previdência complementar. Resumindo, previdência complementar, o parágrafo 14 e o parágrafo 15, ela é opcional, mas só para questionar. Já o parágrafo 17 fala que todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previstos no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei, ou seja, o salário de contribuição com os valores devidamente atualizados. Ou seja, o salário de contribuição de uma época era atual nessa época da aposentadoria, o salário é outro, não tem problema, o salário ele é atualizado na hora de fazer o cálculo do benefício. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 18 fala o seguinte: que incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual aos estabelecidos para os servidores titulares de cargos efetivos. Ou seja, inativo do RPPS contribui sobre o valor que ultrapassar o teto do RGPS. Ou seja, RPPS ultrapassou o teto do RGPS, contribui também para a Previdência. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 19 fala o seguinte, fala de uma coisa muito difícil, ou seja, o servidor que trata este artigo que tenha completado as exigências de aposentadoria voluntária. Ou seja, já tem idade para se aposentar, né? E opta por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º e 3º. Ou seja, tem um abono de incentivo para continuar trabalhando mesmo já tendo completado as exigências de aposentadoria voluntária. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 20 traz uma vedação, ou seja, ele veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestor do respectivo regime, do respectivo fundo, em cada ente, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Ou seja, um regime próprio de previdência somente uma unidade gestora. Um regime próprio de previdência somente um regime próprio para cada ente. Isso é o princípio do que? O princípio da unicidade previdenciária e da unicidade gestora. Mas, só para questionar. Já o parágrafo 21 e último do artigo 40 fala o seguinte: que a contribuição prevista no parágrafo 18 desse artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social do que trata o artigo 211 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Ou seja, a contribuição incidirá apenas para os que superem o dobro do limite máximo, quando o beneficiário for, na forma da lei, portador de doença incapacitante. Ou seja, a princípio contribui quem exceder o limite máximo do RGPS, porém contribuirá somente sobre o dobro aquela pessoa que for portador de doença incapacitante. Ou seja, inativo do RPPS, regime próprio de previdência, com doença incapacitante, incidirá percentual de contribuição sobre o que superar o dobro do teto do RGPS, ou seja, do regime próprio de previdência. Mas, só para questionar. Já o artigo 41 da Constituição fala sobre a estabilidade do servidor público.
E ele já vem dizendo o seguinte, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo em que? De provimento efetivo. Ou seja, servidor efetivo é estável após 3 anos de efetivo exercício, os nomeados para cargo em provimento efetivo em virtude de concurso público, ou seja, provimento efetivo somente por concurso público será estável após 3 anos de efetivo exercício. 3 anos alterado, porque antes era 2. Estágio probatório é o que analisa, né? Ou seja, tem que ter um estágio probatório durante 3 anos. Assiduidade, o que vai analisar durante esses 3 anos para efetivar o servidor, para ele se tornar estável? Vai ser analisado o que? Assiduidade, responsabilidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Mais só para questionar. Já é o parágrafo 1º aqui do artigo 41 da Constituição, que fala da estabilidade, fala o seguinte: o servidor público estável só perderá o cargo, ou seja, motivo para o servidor público estável perder o cargo. Inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, somente em caso de decisão judicial transitado em julgado. Inciso 2º, perderá o cargo também mediante processo administrativo e quem lhe seja assegurada ampla defesa, ou seja, que seja assegurada ampla defesa para o servidor. Se no processo ficar constatado ainda a falta grave. Inciso 3º, mediante, ou seja, o servidor público também perderá o cargo, inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Ou seja, se houver um processo de avaliação de desempenho periódico e o servidor for considerado inapto, ele também pode perder o cargo no período probatório. Ou seja, é obrigatório por parte da administração pública efetuar essa avaliação e sempre, em qualquer caso, sempre vai ser assegurado ampla defesa mediante o quê? Mediante lei complementar que rege, que regulamenta o caso. Mas, só para questionar. Ainda no parágrafo 2º do artigo 41 da Constituição, que fala da estabilidade do servidor público, esse parágrafo 2º fala o seguinte: que invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, ele será reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, se a demissão for invalidada, o funcionário, se efetivo, ele será reintegrado e o eventual ocupante daquele cargo será reconduzido ou posto em disponibilidade. Lembrando que a reintegração é uma das opções que pode fazer com que um concurso com 10 vagas fique com 9, pois se um funcionário é reintegrado, significa que uma vaga a menos em edital, ou seja, é preenchida mais uma vaga. Mais assim, sobre esse assunto, demissão invalidada é igual a reintegração, onde o eventual ocupante ele é reconduzido ou posto em disponibilidade. Então seria mais ou menos isso sobre o parágrafo 2º, sobre esse artigo 41 que fala da estabilidade do servidor público, mas só para questionar. Ainda sobre a estabilidade, no parágrafo 3º do artigo 41 fala o seguinte: que extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Ou seja, extinção ou desnecessidade igual a disponibilidade ou reaproveitamento. Disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Mais, só para questionar. 41 da Constituição, que fala da estabilidade, através do parágrafo 4º, se despede com a seguinte observação, com o seguinte aviso. Fala o seguinte: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Foi tratado muito dessa comissão de desempenho, foi falado muito dessa avaliação de desempenho nos primeiros 3 anos para adquirir estabilidade do servidor estável, que foi nomeado por concurso público. Ou seja, como condição para a aquisição de estabilidade, o concursado ele é obrigado a passar por avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída para esta finalidade. Mas, só para questionar.